Gente, isso aqui não é uma meleca não, tá? É uma pelezinha, eu machuquei meu nariz em algum lugar que eu não sei onde. Não sei se foi com a unha, né? Ou a minha filha que me arranhou. Como todo cascãozinho que tem no meu corpo, eu acabo futucando e tirando. Não era sobre isso que eu ia falar. Eu só queria deixar isso claro, porque se eu não falasse isso e ficasse aparecendo esse negocinho, eu ia falar, meu Deus, a galera tá pensando que é uma meleca e não é, e eu não falei nada. Já estão avisados. Vamos lá bater um papo rapidinho sobre esse tema, que é o poder da invisibilidade. Quando a gente se dá conta desse poder, a gente recebe alguns bônus com esse poder. Quando a gente não é visto, quando a gente sabe que a gente não é visto, a gente tem dois caminhos para seguir. O da autodepreciação e o caminho que pode fazer a gente chegar mais longe. A gente pode usufruir dessa invisibilidade. Eu tenho visto muito por aí as pessoas instruírem os outros a excluírem pessoas conhecidas das suas redes sociais, a excluir seus familiares, seus amigos, né? Deixa só gente desconhecida ali nas tuas redes, produz conteúdo para essas pessoas que você vai se sentir mais livre. E isso tudo é basicamente para dizer que quando você se sente invisível, você se sente mais livre, né? Porque você não se importa com a opinião daquele seu amigo próximo que parece que gosta do que você faz ou te apoia, mas não é bem assim, porque não curte seus conteúdos, não comenta, não interage, não vai ali no off dizer, eita, bacana aquilo que você tá fazendo, faz mais, sabe? Daqueles parentes que ficam só te observando também, muitas vezes te julgam. Então, quando você se dá conta do poder da invisibilidade, você se livra também dessas amarras, de uma pressão também invisível que as outras pessoas ou algumas pessoas colocam sobre você. Recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal e eu acabei falando um pouco disso, assim. Eu tava falando, porque eu tô gravando muitos vídeos pra cá e de forma muito espontânea, como esse aqui agora, né? Eu abro a minha câmera e começo a falar. E tô gostando muito disso, porque seguir um roteiro pra mim é um pouco difícil, né? Assim, porque, vocês sabem, né, gente? Seguir roteiro, script. Primeiro que você tem que escrever o roteiro, né? E aí você para um pouquinho, dá uma lida pra lembrar, assim, tal do tópico, volta. Eu não sei. A minha personalidade ou o meu modo de fazer as coisas não se dá muito bem com esse tipo de método, tá? Quando é preciso, logicamente, eu faço. Mas só quando é muito, muito, muito preciso. Mas eu prefiro abrir a câmera aqui e falar com vocês, né? Sobre o que tá se passando na minha cabeça. E aí, como eu ia dizendo, né? Porque isso de abrir a câmera também te faz ficar bem dispersa. É por isso que existe o script, o roteiro, pra ele não te distrair do assunto, porque isso acontece muito. Mas tudo bem, é assim mesmo. Num desses vídeos, eu acabei tagarelando ali que eu não era uma criadora de conteúdo grande, nada disso, não tava nem perto disso, eu acho. E que eu era meio que invisível, eu ficava falando sozinha. E na hora que eu falei isso, eu não me dei conta que eu falei isso. Eu só consegui ver o que eu falei quando eu tava editando o vídeo, né? Porque, claro, passa por um processo de edição. Eu acho que eu assisti umas 3 vezes esse pedacinho. Eu falei, cara, eu falei isso. Tipo assim, isso saiu realmente da minha boca. E muito mais do que da minha boca, saiu do meu coração. Porque eu senti que eu falei de uma forma tão sincera. E na hora eu falei assim, cara, eu acho que há alguns anos atrás, né, desde que eu comecei a criar conteúdo para as minhas redes, que faz mais ou menos uns 6, 5 anos, assim, tipo, valendo, criar mesmo valendo, sabe? Porque eu já faço coisas pra internet há muito tempo, assim, eu sempre fui de me expor um pouco, assim, desde a época do Orkut, vamos dizer assim, sabe? Mas também era uma pessoa invisível ali, só os meus mesmo, que me conheciam, interagiam e tal. Até uns 2 anos, tá? Eu diria que até uns 2 anos atrás, eu acho que eu não teria essa coragem de falar isso, de dizer eu sou invisível, quase ninguém olha as minhas coisas, vê as minhas coisas, curte. Acho que muito por uma questão de ego também, né? E cada vez mais eu tenho me desprendido dessas questões de ego, de coisas que fazem com que eu me aprisione, sabe? Com coisas que fazem com que eu não consiga me expressar da forma que eu quero. Hoje eu tô tão desprendida, assim, do que eu era, dessas amarras, para poder ser eu mesma, que eu consigo, por exemplo, abrir uma câmera e me mostrar um pouco mais vulnerável aqui na internet, né? Muito disso tem a ver, sim, com a questão de eu me ver invisível. Como eu me vejo um pouco assim mais invisível,
eu me sinto liberta, né? Eu me sinto liberta pra postar um vídeo, por exemplo, esse aqui agora. Eu acho que 15, 10 pessoas vão ver ali no máximo. O que eu já acho muito legal, quando eu tenho uma curtida, duas, eu gosto muito. E acontece algo dentro de mim, de tipo assim, caramba, 15, 10 pessoas assistiram. Já causa uma visibilidade, e a visibilidade, ela é ainda um pouco estranha. Teve um vídeo meu aqui que pegou 258 visualizações e tal, mas eu me senti visível, né? E esse visível, ele me causou um pouco de estranheza. Mas é uma coisa que eu tô trabalhando em mim. Porque, assim, consequentemente, se eu estou criando coisas, pessoas vão ver, está público na internet pra qualquer pessoa ver, né? A minha meta é realmente crescer mais, né? Não tenho pra mim isso de ser mega, ultra, hiper famosa, algo desse tipo. Não é uma coisa muito que habita no meu coração. Quero ter um reconhecimento. Eu almejo um reconhecimento do que eu faço, né? Do que eu faço, do que eu falo, do que eu escrevo, principalmente, da arte que eu faço, enfim, são esses reconhecimentos. Só que aí já é uma outra questão, que é a questão da visibilidade. O invisível, ele te traz um conforto, né? Ele te dá esse poder de criar com mais liberdade. Mas aí, em contrapartida, também tem a questão de que quando você se torna visível e que você tem essa consciência de que você está tendo essa visibilidade, você se retrai um pouco, porque você começa, logicamente, a pensar nas expectativas que outros estão colocando sobre você, e você acaba se cobrando mais também para ser melhor, para evoluir. E para algumas pessoas isso significa entrar novamente num ciclo de autossabotagem, o que talvez seja um pouco meu caso, mas à medida que eu vou criando mais conteúdos na minha insignificância, na minha invisibilidade, eu vou curando essa questão de autossabotamento e entrando num lugar mais de merecimento. Eu sei que esse vídeo tem um tom um pouco filosófico, mas não tem pra onde correr. Quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente vai mais pra essa linha mesmo. É um assunto relativamente simples, mas eu acho importante também a gente dizer o óbvio. Não sei se tá óbvio pra todas as pessoas, mas é importante a gente também explanar o óbvio, né? O óbvio, ele realmente ele precisa ser dito. Às vezes a gente, por exemplo, sabe que é boa em alguma coisa, mas é bom a gente escutar de outra pessoa, a pessoa dizer assim, fulano, você é bom, continue, faça. E aí aquilo dá um gás na gente, né? Então, assim, se você se sente invisível, se você sente que algumas pessoas não veem o que você faz, o que você cria, o que você fala, não importa, independente. Use isso como algo que te motiva. Se eu não estou sendo vista, então eu tenho mais liberdade para ser quem eu sou e não ser julgada. Aproveite isso, aproveite esse momento de não ser visto também, porque quando você for, você também vai abrir ali a porteira para algumas pessoas que vão julgar ali o teu estilo de vida, as tuas falas, o teu conteúdo, as tuas criações, né? Então, aproveite esse processo da invisibilidade e veja isso como um poder e não como algo para te depreciar ou te desmotivar. E essas palavras eu falo pra vocês, mas eu falo principalmente pra mim, assim. Eu tenho esse canal e chega em algumas pessoas, porque, né, novamente, estou no campo ainda do invisível. Um invisível, às vezes visto, às vezes lembrado. Mas muito aqui do que eu falo, do que eu gravo, eu assisto, tipo assim, 1, 2 vezes, porque é pra mim, sabe? Também é pra eu lembrar da minha vida, do meu momento de vida, o que eu tava pensando naquele determinado momento de vida que eu tava, naquela fase. E é isso, é pra vocês, né? Mas é também pra mim. Então, essas palavras eu falo em voz alta também pra eu amadurecer isso também dentro de mim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijo, tchau.